Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E aí as pessoas usam uma frase como essa, né? Existe essa afirmação de Paulo. E Paulo está falando o quê? Eu sou o pecador principal. E aí o que as pessoas falam? E eu vou dar um crédito para elas por isso. Por quê? Elas falam o seguinte, que Paulo ele teve a consciência de que ele é pecador ao longo da vida dele. Porque Timóteo foi uma das últimas epístolas que Paulo escreveu, né? Foi uma carta para o discípulo dele. E Paulo já tinha vivido ali muito tempo conhecendo ao Senhor, e as pessoas dizem o seguinte, quanto mais ele conhecia ao Senhor, ele conhecia que havia pecado nele. Então a consciência dele de quanto Deus é santo crescia. Só que eu não sei se eu concordo totalmente com essa frase. Por quê? Porque, na verdade, não é lógico dizer que Paulo, o homem que teve a vida transformada e que pelo Espírito de Deus ele se santificava e se aproximava do Senhor, como em outro momento ele diz, eu falo em línguas mais do que todos vocês. Então, se ele é um homem que sabia que ele estava se aproximando de Deus, seria uma mentira ele dizer que ele tinha mais pecado do que outras pessoas, ou que ele era um pecador maior do que os outros. Então, o meu entendimento para isso aqui é que ele veio ao mundo salvar os pecadores. Mas à medida que ele chega, ele nos tira do pecado. Então, quando Jesus veio, ele encontrou um Paulo que perseguia a igreja. Então, ele era o principal dos pecadores. E esse Messias veio salvar ele, até mesmo ele que era o principal dos pecadores. Então ele não está falando que ele é um pecador agora, ou seja, que ele está em pecado, vivendo em pecado mais do que os outros, porque isso não faria sentido nenhum. Mas infelizmente essa é a ideia que muitas pessoas têm quando elas leem esse texto. Romanos 5 diz, mas Deus demonstra seu amor por nós assim, que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então seria uma contradição pura Paulo dizer, eu sou o maior pecador, mas nós éramos pecadores. Ele sabe que ele é santo, ele sabe que ele era pecador, e quando ele era o principal dos pecadores, ainda assim o Messias o salvou. É assim que nós devemos viver, como pessoas que são transformadas, entendendo o tamanho dessa graça. É claro que quanto mais Paulo viveu, ele entendeu cada vez mais do que ele foi salvo. Isso também é algo que nós precisamos todo dia. Nós precisamos entender de onde Deus nos tirou. Porque isso vai nos manter crescendo em Deus e com uma gratidão imensa. Imagine só, a cada dia que passa, você reconhece que Deus te tirou de um lugar que era muito ruim. Cada dia que passa, você entende essa graça de Deus. Eu acredito que é nisso que Paulo cresceu. Não em entender a identidade dele como pecador, mas entender a graça de Deus que tirou ele de um lugar tão horrível. Lucas capítulo 19 diz que o Filho do Homem ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Então essa é a graça do Senhor e nós continuamos aprendendo que nós somos santos nele, né, nessa caminhada. Isso aqui é uma frase que eu comecei a pensar ano passado, né, tem alguns poucos meses, por volta de setembro, eu comecei a pensar assim, Deus, eu te busco, você me enche do Espírito e eu me aproximo do Senhor. Só que eu comecei a orar, Pai, sem o Senhor, eu sou carnal. Sem o Senhor, eu sou pecador. Eu preciso que o Senhor me encha das tuas vontades, da tua mente, de quem o Senhor é. E aí, de repente, eu senti o Senhor falando comigo, quase que me repreendendo, mas de uma forma muito mansa. Então, o que eu estava querendo reconhecer é, existe pecado em mim, as minhas vontades elas não são puras. E Deus, ele, de repente, a impressão dentro de mim pulou. E ele disse, você não está à parte de mim. A nossa identidade hoje é que o Espírito de Deus habita em nós. Então nós não estamos à parte dele para dizer, Deus, sem ti eu sou carnal. É claro que nós estamos ainda num corpo que ele é carnal. Só que nós somos nascidos de novo. Ou seja, nós somos o Espírito que já foi renovado. O Espírito de Deus, ele sempre está conosco. Não é quando a gente se sente menos espiritual que nós vamos dizer, nós somos carnais. Não, o Senhor, ele sempre está conosco e essa é a nossa identidade.